a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Tem aqui uma breve apresentação dela, que ela é médica cardiopediatra, baterista profissional, mãe de um casal, começou a vida pública na década de 80, primeiro mandato foi deputada estadual, constituinte do Rio, depois foram 7 mandatos como deputada federal, foi relatora da Lei Maria da Penha e liderou a bancada comunista por 2 vezes. Também foi líder da minoria, grupo oposicionista na época do governo Temer e também no governo Bolsonaro. Bom, a Jandira Fegali, como dizem os mestres de cerimônia, dispensa apresentações. Só para a gente ter aqui um pouco a informação da sua atividade, né? Ela é muito combativa, muito ativa, né? Está sempre presente nas atividades, sobretudo lá na Câmara dos Deputados. Bem-vinda, Jandira, ao Olhar 65. Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde ao Olhar 65. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E estou à tua disposição, Oswaldo. Esse momento tão difícil, né? Todo mundo em casa, né? Você aí, eu aqui também. Mas a gente está trabalhando muito e esse é um momento importante, a gente trocar opiniões, trocar impressões e, ao mesmo tempo, falar para as pessoas o que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido e um pouco o nosso sentimento sobre esse momento tão duro, né, para o país e para as pessoas. Verdade. E hoje você está aí numa, vamos dizer assim, uma tribulação, né? Porque está em vias de ser votado aí o projeto, né, essa questão aí da carteira verde e amarela. Como é que está isso, Jandira? Pois é, eu fugi um pouquinho da sessão para vir aqui conversar com vocês. Na verdade, Oswaldo, assim, o mundo mudou, mas a pauta às vezes parece que não, né? Existe uma pressão ainda daquela pauta anterior à pandemia, né? Aquela agenda chamada do ajuste fiscal, da retirada de direitos, essa chamada agenda fiscalista, né? Que esse mundo chamado ultraliberal, né? De desregramento dos direitos do trabalho, dessa chamada exclusão de uma maioria, né, de trabalhadores, daquele momento onde se concentra renda e se concentra poder, principalmente do capital financeiro, onde essa maioria do chamado sem serventia ou dos chamados descartáveis no mundo, né, pode prevalecer. Então, essa agenda que vinha, né, de se dispensar os instrumentos fundamentais do Estado brasileiro, se dispensar as empresas fundamentais, em que os trabalhadores não têm importância se não forem ultra explorados, né, sem nenhum direito, em que essa maioria pobre, né, essa maioria, aliás, pobre virou uma palavra da moda, né, mas essa maioria que produz a riqueza não precisava ser respeitado nos seus mais fundamentais direitos, onde a democracia virou uma contradição absoluta com essa agenda. Isso tudo que vinha num curso acelerado no Brasil, principalmente depois do golpe de 2016 e depois que o governo Bolsonaro assumiu, ela foi interrompida no mundo inteiro, porque todo mundo, de repente, mesmo os mais conservadores, economistas, começaram a falar que o Estado tinha que entrar com a pandemia, né? O Estado precisa botar dinheiro, o Estado precisa garantir salário, o Estado precisa garantir a proteção do emprego e precisa garantir dinheiro para salvar vidas. Mas no Brasil parece que essa contradição ainda não se resolveu, né? Quer dizer, a maioria dos economistas, mesmo aqueles mais conservadores, passaram a fazer esse discurso. A agenda na Câmara, a gente conseguiu virar bastante para esse sentimento, mas ainda tem os renitentes, né? Aqueles que resistem botar a pauta anterior. Essa medida 905 da chamada carteira verde e amarela, que é aprofundando ainda mais a reforma trabalhista, ainda tentando substituir a carteira azul da CLT por uma carteira de total precarização, está na pauta de hoje. Nós tentamos evitar de todo jeito, mas por pressão do governo e de parte do Congresso, ela entrou na pauta. Nós estamos lá no chamado kit obstrução, tentando evitar a sua votação. Tem mais de 1.000 emendas, mas está lá em votação, apesar de todos os esforços contra esse acontecimento absurdo, na contramão de tudo que a gente tem votado nas últimas semanas. Agora, houve ontem uma votação importante, quer dizer, uma espécie de contraponto, né? Que foi
essa questão do auxílio aos estados e aos municípios. Você veja, nas últimas 3 semanas, né, ontem nós entramos na 4ª semana de chamada votação remota, né, do Congresso, da Câmara principalmente, a gente tem buscado exatamente acelerar a pauta do momento. Né? Então, nós já votamos o estado de calamidade pública, né, e aquela PEC do orçamento segregado, que é exatamente dando todos os instrumentos ao governo de não precisar cumprir meta fiscal, de não ter lei de responsabilidade fiscal, não precisar cumprir regra de ouro, ou seja, o governo tem dinheiro e todos os instrumentos para botar dinheiro na saúde, para salvar a vida de gente, para cobrir folha de salário, para proteger a empresa e para mandar dinheiro para os estados e municípios. Você veja, Oswaldo, que leitos federais, nos hospitais federais, você tem alguns no Rio e um no Rio Grande do Sul. Fora isso, você tem alguns hospitais universitários pelo país, mas a grande maioria dos leitos e dos serviços de atenção ao povo são dos estados e das prefeituras. Né? Então, não é possível que você tenha uma redução da atividade econômica, como se tem no mundo todo e aqui, com quebra de arrecadação, e o governo federal não queira mandar dinheiro para os estados. Né? Então, uma urgência que a gente precisava ter votado foi o primeiro que a gente fez, de distribuir o FPE, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que nós votamos na semana retrasada, né, mantendo o de 2019, e ontem repassando a compensação de arrecadação de ICMS e ISS para os estados e municípios. Pois mesmo nesta votação, o governo votou isolado contra. O governo tenta fazer uma separação entre salvar vidas e a economia, como se nós estivéssemos preocupados com a vida e eles com os empregos, o que não é verdade. Né? Na verdade, nós queremos salvar vidas e proteger os empregos. E como se a União pudesse trabalhar pelos empregos ou pela economia sem os governadores. Quer dizer, eles fazem um abismo entre a União e boicotam os governadores e boicotam os prefeitos, o que é um absurdo total. O Bolsonaro, ao invés de estar passeando, contaminando pessoas e estimulando a aglomeração para matar as pessoas, ele devia estar sentado naquela cadeira vendo como é que governa, juntando os governadores, juntando os prefeitos, juntando as outras pastas, chamando a indústria têxtil para fazer equipamento de proteção de profissionais de saúde, a Petrobras, a empresa de polímeros, vendo como é que produz, como é que resolve o problema dos empregos, como é que protege. Não. Ele, ao invés de fazer isso, ele boicota o governo, ele cria contradição, ele descumpre as orientações sanitárias e faz a política da morte. Né? E não está importando a ele se pessoa pobre morre, se idoso morre, ele desrespeita a vida e acha que velho, assim que ele fala, idoso pode morrer. Ele não respeita ninguém. Né? É uma coisa, de fato, criminosa e da chamada necropolítica. Ele escolhe quem vive e escolhe quem morre como se ele fosse o Deus, como se ele pudesse fazer isso. Agora, além desta questão dele espalhar a morte, né, que na prática ele está fazendo isso, tem também o governo imobilizado a respeito das medidas emergenciais. Esse caso, por exemplo, do auxílio para as pessoas que não têm fonte de renda. Quer dizer, isso é uma burocracia, é uma quantidade de entraves que eles vão criando e a coisa parece que não anda, né? Como é que você vê isso? Acho que não anda, que é para não andar mesmo, sabe, Jota? Parece que é uma coisa proposital. Você veja, nós aprovamos a renda mínima emergencial muito rapidamente. O governo queria dar R$ 200, nós conseguimos jogar isso para R$ 600, né, no debate dentro do Congresso Nacional. 600 podendo ser 2 por família. Na verdade, a oposição apresentou um projeto de 1 salário mínimo, né, podendo chegar a 2 por família. E acabou que na negociação do Congresso não foi possível, ficou em R$ 600, podendo ser 2 por família, ou seja, 1.200 por família, sendo no caso das mulheres, né, em família uniparental, ou seja, uma mulher chefe de família, ela pegar 2 cotas, né, ela receber 2 cotas que são R$ 1.200 para a mulher. Nesse caso, quer dizer, o que o governo tinha que fazer? Sabendo dessa votação, tinha que estar com tudo pronto. Imediatamente, antes mesmo do Senado votar. Sair da votação, tinha que sancionar e em 24 horas está pronto. Tanto que houve uma movimentação da sociedade nossa para dizer, paga logo o Bolsonaro. Porque a gente sabe que
a forma das pessoas não se aglomerarem na rua, não entrarem em desespero, botar o seu churrasquinho, sua banquinha, tentar vender uma coisa na rua para sobreviver, é ter o dinheiro na conta. Essa é a forma de defender a vida e defender a renda, defender a sobrevivência. E eles levaram, olha, até essa semana para botar o aplicativo na rua, para que as pessoas pudessem preencher. E até agora, a grande maioria não recebeu. Aí uma hora é um problema do CPF, outra hora é o nome da mãe, que sem o nome da mãe não dá para fazer, outra hora tem que fazer fila no banco. Ou seja, eles criaram tanto problema que até agora a maioria das pessoas não recebeu. Então, o que significa isso? Significa que as pessoas vão entrar em desespero. Você veja, na primeira semana nós votamos a autorização do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Plano de Alimentação Escolar, autorização para que a merenda escolar ou a alimentação escolar virasse cesta básica para as famílias. Ou seja, as escolas estão em todos os lugares de educação básica, né? Então, essas empresas que fornecem para as escolas, poderiam as escolas transformar isso em cesta básica para as famílias do ensino básico. Então, não era para ter uma matéria como houve domingo no programa de rede nacional, dizendo assim, as crianças estão sem receber merenda, está tudo passando fome. Era para isso estar em prática já, em curso, porque nós aprovamos isso na primeira semana de isolamento já. Na primeira semana, ou seja, há quase um mês. E as coisas não estão acontecendo. Então, a impressão que dá é que é uma aposta mesmo no caos e no desespero para que as coisas não aconteçam. Que aí ele, quer dizer, não sei o que está por trás da cabeça dele, né? Se é gerar o caos para tomar medidas de ruptura, medidas de força. É uma sensação que a gente tem é que é para não acontecer, de fato, o que a gente está aprovando e decidindo no Congresso. Agora, você não acha que também tem esse problema da ortodoxia fiscalista? Porque, veja, esse projeto de lei aprovado ontem na Câmara dos Deputados, o Paulo Guedes já estava lá de plantão para dizer que ia pedir para o presidente vetar. Ou seja, mesmo com toda a dramaticidade em que se encontra o país, o discurso deles é esse aí, do fiscalismo, do rentismo. Quer dizer, tudo que foi aprovado aí na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, entra nesse discurso. Você não acha que tem uma espécie de um dogma ideológico por trás disso, movendo também essas atitudes do governo? Tem um dogma, não tem dúvida, não. Eles disseram que vão atuar no Senado e vão jogar para vetar, sabendo que nós vamos derrubar o veto. Ou seja, ele vai ter que cumprir de qualquer maneira, né? Porque se eles vetarem isso, como foram 430 votos contra 70, é óbvio que o Congresso vai derrubar o veto, né? Mas qual é o problema? O problema é que, associado ao dogma e associado ao desprezo pela ciência, porque todo mundo da ciência está dizendo que vai piorar a crise. Hoje eu enfrentei um discurso do deputado Osmar Terra, dizendo que o pico em São Paulo já passou. Imagina, não sei de onde ele tira isso, né? Quando todos os gráficos mostram que não é assim. Eu não sei, porque não está testando a população amplamente. Não há nada que indique que a curva baixou, que o problema passou. Ao contrário, tudo que a ciência mostra é que a crise vai aumentar principalmente para as áreas populares, para as áreas de favela, de periferia, do interior, áreas de concentração demográfica, e é onde, desde o início, eu estou levantando a minha preocupação, que a gente devia testar essas áreas, ter profissionais de saúde. São 15 mil médicos formados no exterior que não estão incorporados, que deveriam estar. Deviam estar lá nas comunidades, atendendo nas casas, isolando as pessoas antes de chegar à fase hospitalar. Tudo isso precisava ter sido feito, né? Então, quando eles não se preocupam com isso, acho que, para além do problema fiscalista, entra o desprezo pela vida, o desprezo pela população vulnerável, o desprezo por essa camada popular e o desprezo pela ciência. Então, nós estamos, na verdade, lutando contra o núcleo que despreza a ciência e despreza a vida, o que a gente chama do núcleo olavista, terraplanista, né? Que despreza a vida, despreza a ciência e despreza as pessoas mais populares. É como se fosse uma eliminação de demanda de pobre, né? Vamos dizer assim. Eles não estão nem aí. É uma coisa, eu diria que muito próxima do fascismo mesmo, sabe, Oswaldo? É um desprezo por uma camada, como se fosse uma sub-raça na cabeça deles, sabe? Porque não há nenhuma preocupação com a vida dessas pessoas, que são as pessoas que vão ser mais atingidas agora. Essa doença chegou pelo aeroporto,
de quem pôde viajar para a Europa, de quem pôde viajar para o exterior, mas que vai atingir de forma muito pesada o setor mais popular. E me parece que essas vidas para eles não importam. Sabe, que é o setor mais popular, o setor da negritude, é o setor de favela e de periferia, que parece que para eles importa muito pouco. Agora, o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, tem atuado de maneira muito efetiva, quer dizer, tem feito contrapontos a estas atitudes do governo em questões fundamentais, em questões essenciais. Você falou de muitas delas aqui, mas a união com os governadores, eu imagino que também os prefeitos devem estar entrando em ação, em cena. Qual a perspectiva de novas medidas, de novas ações para ir, pelo menos, amenizando um pouco a tragédia que se anuncia? Tem muitos projetos ainda na casa. A medida que nós aprovamos ontem, ela é fundamental para reduzir a hipótese do caos, é colocar recursos na mão dos governadores e dos prefeitos, que na prática estão fazendo a tal frente ampla, né? Quando a gente fala de frente ampla, a gente não fala de frente ampla eleitoral, estamos falando de frente ampla para essa batalha pelo país nesse momento, né? Então, todos aqueles que têm o mínimo de bom senso, que minimamente prezam a ciência e prezam a vida das pessoas, estão se somando agora contra essa irresponsabilidade, essa atitude criminosa do governo. Então, essa frente que se formou, ela está buscando no Congresso esta mediação. Então, nós fizemos essas duas primeiras medidas do Fundo de Participação de Estados e Municípios e ontem a compensação do ICMS e do ISS e também sustando as dívidas, né, com a União, mas isso ainda é pouco porque não é dinheiro novo, nós estamos apenas repondo a não arrecadação. Mas nós precisamos ainda votar dinheiro novo, porque eles reduziram a arrecadação, mas aumentaram a despesa. Né? Nós ainda vamos precisar criar novas possibilidades de dinheiro novo para esses entes da federação, e nós ainda vamos precisar assustar a dívidas deles com organismos internacionais também, porque tem dívida com o Banco Mundial, Banco Interamericano, ainda tem outras demandas que eles levantam para nós. Nós vamos precisar aumentar o recurso para as pesquisas, porque tem medicamentos, estudos clínicos e vacina. Vamos precisar aumentar o recurso para o SUS também, especificamente para compra de equipamento, mais dinheiro para além do que já se fez. Né? Então, tem medidas em relação a... Eu, por exemplo, apresentei um projeto para quebra de patente, né, de medicamentos que sejam descobertos. Não podemos dar patente, ninguém pode ganhar dinheiro com isso agora. Né? Existe a necessidade da contratação desses profissionais, né? Girar a indústria têxtil para a produção de EPI. Então, existe uma série de medidas e de projetos em relação à isenção de conta de água, de luz, de energia. Tem uma série de proposições sociais, de proteção social, que ainda estão dentro do Congresso, em relação à violência doméstica, em relação às mulheres, né? Que aumentou, não é porque está confinado, porque o machismo estrutural está aparecendo, né? Não é porque as pessoas estão juntas que têm que ser agredidas, né? Então, existe uma série de projetos em todas as áreas que nós estamos para votar, né? Agora, eu acho que as medidas de descentralização de dinheiro, né, de ampliação de recursos para essa proteção à vida e proteção do emprego e das pequenas e médias empresas é fundamental. Você veja, hoje, o representante da Federação de Bancos disse que tem que aumentar juro. Olha a cabeça desses caras. Então, a medida provisória 936 do governo, que autorizou suspender contrato de trabalho, mas também reduzir salário, nós temos que enfrentar logo. Nós precisamos, ao contrário, nós fizemos um projeto na oposição, protegendo o salário e protegendo os empregos, mas de outro jeito. Abrindo linhas de financiamento para micro, pequena e média empresa, protegendo folha salarial, ou seja, nós temos que rapidamente tratar disso para proteger emprego e proteger salário. Até porque a gente sabe, Oswaldo, que nós vamos precisar sair dessa pandemia com outra agenda. O capitalismo, ele vai tentar se recompor. Vai tentar se recompor na disputa geopolítica Estados Unidos-China, vai tentar se recompor fazendo a disputa de território. A gente sabe que eles vão sair dessa pandemia tentando se recompor nos seus interesses. E vai sobrar para nós, né? No terceiro mundo aqui, no mundo de desenvolvimento. Então, nós vamos precisar pensar como é que ali na frente a gente se recompõe também. E não dá para ser com a agenda anterior. Nós vamos precisar fazer a disputa de uma agenda onde o Estado entre mais. Não vai ser fácil.
mas principalmente com esse governo. Mas nós vamos precisar começar a debater como é que a gente sai dessa pandemia. Será que o SUS vai passar a ser respeitado de novo? Quer dizer, como é que o SUS agora é tão importante, depois vai deixar de ser? Vamos precisar de outra pandemia para ver se o SUS é importante ou não? Será que nós vamos precisar ter outra pandemia para ver o tamanho da nossa dependência, da nossa vulnerabilidade para ter insumo, medicamento e precisar importar equipamento de proteção individual de profissional de saúde, máscara, remédio, vacina? Será que nós não entendemos que nós temos que produzir isso? Temos que ter um complexo econômico do Estado de saúde bancado pelo Estado permanentemente? Não podemos asfixiar o orçamento da ciência e tecnologia, das universidades? Será que a gente vai precisar matar mais gente ou deixar mais gente morrer para entender que o Estado não pode estar ausente das políticas econômicas e de ciência? Então, nós vamos precisar sair dessa crise com outra agenda na cabeça. Vamos sair, antes da pandemia, a gente já estava com 1% do PIB. Nós vamos sair de novo com essa mesma política que desemprega, que precariza. Então, nós vamos precisar pensar muita coisa para sair dessa crise com uma outra agenda que dê ao país uma perspectiva de desenvolvimento nacional. Então, eu não sei, né, como é que nós vamos encarar uma outra agenda com um governo que é contra o Brasil, né? Mas nós vamos precisar debater isso com muita profundidade. Tá certo? Cumprindo aqui o compromisso, fazer uma entrevista em torno de uns 20 minutos. Eu queria fazer uma última pergunta e já te agradecer, Jandira, pela sua presteza. Eu queria falar um pouco dessa questão que, no fundo, vai ter um embate econômico. Na verdade, na prática, já está ocorrendo. Quer dizer, para uma economia que está aí entre as 10 maiores economias do mundo, as 10 maiores economias do mundo, quer dizer, medidas como essas são perfeitamente factíveis, né? Lógicas, porque é uma questão de como você administra o Estado e administra a economia, não é isso? Sim, quer dizer, a gente a gente não tem que se desfazer do setor privado, ao contrário, né? Existe um setor privado nacional, existem joint ventures de articulação com capital internacional, mas nós precisamos apostar na dimensão, na potência e nas cabeças que nós temos aqui, né? Nós fomos apanhados, eu como mulher de saia curta, né? Nós fomos apanhados numa pandemia completamente vulneráveis, completamente. Quer dizer, com uma estrutura industrial sucateada, com uma estrutura científica, não por falta de institutos, de cabeças e de inteligência, mas sem dinheiro nenhum, né? Sem nenhum investimento, uma área de ciência e tecnologia aqui, né, asfixiada, com o SUS funcionando no limite. Você vê faltando leite, faltando TI, faltando respirador, e com total capacidade de produção, né, mas sem recurso. Ou seja, nós temos uma estrutura fabril imensa, né, mas sem poder funcionar. Então, nós precisamos raciocinar novamente com esse país-nação que nós temos, né, com uma associação com capital privado nacional, com possibilidade de transferência de tecnologia para nós, mas nós precisamos apostar nesse país. O que nós não podemos é ser completamente submetidos a interesses de outros países. Você vê, nesse momento, estamos com dificuldade de importar, por quê? Todo mundo fechou a exportação. O mundo inteiro disse, não vamos exportar nada porque nós vamos cuidar dos nossos. E nós aqui? Vamos fazer como? Quantos contratos de compra foram cancelados nesse momento? Né? Então, é no momento, vamos dizer assim, da economia de guerra que a gente vê como é que a nossa dependência nos mata. E mata literalmente. Então, eu acho que nós vamos precisar, nesse momento, repensar o que nós estamos fazendo com esse país. Né? E vamos precisar pensar no papel desse Brasil, do seu próprio desenvolvimento nacional, do Estado Nacional, para que a gente possa estar preparado para desenvolver, para gerar emprego, para gerar uma economia que nos sustente, seja qualquer a situação, principalmente pensando na economia, nos empregos, mas neste momento pensar principalmente nas vidas dos brasileiros e brasileiras que nós precisamos defender. Muito bem, Jandira. Então, quero reforçar aqui o agradecimento, reiterar o agradecimento pela sua atenção aí ao nosso pedido da entrevista. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço e espero que as pessoas que queiram lutar por essas causas tão amplas, pelo país, pela saúde, pela democracia que nós precisamos tanto, pela liberdade,
que se aproxime aí do 65, né, Oswaldo? Porque Isso. é nesse 65 aí que a gente vai conseguir também dar essa virada, juntando cada vez mais gente dentro do movimento 65 que é nosso, né? Isso aí. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a você. Um grande beijo, viu? Beijo, Jandira. Se cuide e fique em casa. Você também. Obrigado. Vamos voltar lá para a sessão. Um abraço. Sim, tá. Tá, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.